Olá, meu nome é Fernando Fernandes, sou médico, psiquiatra e palestrante. Aqui nós falamos de saúde emocional, bem-estar e comportamento. E nesse vídeo você vai ver um trecho da minha participação no Lutz Podcast. Se você gostar, considere se inscrever no canal e o link para a entrevista completa está na descrição. O canal XPTO mandou o seguinte: como se qualifica um vínculo? Isto é, como saber se o vínculo é bom ou ruim? Pergunto isso pois tenho a impressão que algumas vezes a pessoa está em um meio tóxico e acha isso normal. Muito boa pergunta. Por coincidência, a minha live da semana retrasada, da semana passada, foi como reconhecer a dependência emocional, que é um padrão aí de relacionamento tóxico, né? E ontem, na live de ontem, eu falei sobre como lidar com isso, quais são as causas e como lidar com isso. Aí que eu devolvo para o XPTO. XPTO, cara, é o nome da primeira empresa que eu trabalhei quando eu era técnico em eletrônica. Cara, XPTO, me deu até uma memória aqui. XPTO, aí eu pergunto assim, acho que a pergunta que a pessoa tem que responder em primeiro lugar, tá? O que esperar de um relacionamento saudável? Boa. A pergunta começa por aí, né? Tá bom, Boa. você reconhecer algo que é tóxico, o que você espera de um relacionamento saudável, né? E ser bem honesto com essa pergunta, ou melhor, com a resposta. Eu espero um relacionamento que me deixe feliz. Não, isso aí, felicidade é uma abstração, cada um tem aí a sua definição. Felicidade não é algo que a gente vive a todo momento, né? É a mesma coisa, o que você quer da vida profissional? Não, quero ser rico, né? Todo mundo quer reconhecimento, né, financeiro pela vida profissional que tem. Então é assim, tá, então você quer um relacionamento que te deixe feliz. E quais são as qualidades do vínculo para esse vínculo ser algo que pode gerar felicidade em alguns momentos ou na maior parte dos momentos, né? Eu penso para mim a resposta, eu estou falando para mim porque agora o médico é muito de citar dados, né? citar estatísticas, diretrizes, fatores de risco, de proteção. Agora é um pouco uma opinião pessoal. O que a gente espera de um bom relacionamento, né? Primeiro, que a vinculação aconteça baseada em afetos positivos. Amor, né? Solidariedade, compaixão, senso de proteção. E que tenha propósitos dignos, em comum. Construir uma vida junto, uma vida financeira boa, por que não também? Amparo na velhice, não é? Então eu acho assim, um relacionamento bom tem que ter no mínimo essas duas coisas. Primeiro, a vinculação tem que ser por afetos positivos. E os propósitos têm que ser propósitos nobres de ambas as partes e compartilhados. Aí você fala assim, tá, então o que seria o contrário disso? Primeiro, união por afetos vínculos por afetos negativos. Você fala assim, cara, alguém se vincula por afeto negativo? Sim, medo de ficar sozinho. Faz sentido. Você entende? Medo é um afeto com valência negativa, né? Medo da solidão, por exemplo, o que mais faz? Necessidade de controle. Quantos, né, relacionamentos se vinculam e vão se perpetuando por necessidade de controle, né? Seriam afetos negativos e propósitos que não são nobres. Eu quero ter uma vida confortável, esse cara ou essa mulher vai me favorecer. E isso não vale só para relacionamentos afetivos, isso vale para relacionamento profissional. Por exemplo, qual que é o propósito que você tem em estabelecer um vínculo com o teu colega? Não, uma coisa colaborativa. Ou não, eu vou conseguir sugar o que ele tem para me ensinar aqui. Ou não, eu quero ficar próximo dele para tomar, sei lá, porque ele pode me favorecer de alguma forma, eu vou nutrir o relacionamento em função disso. Eu não estou sendo aqui, Luiz. Esse sempre foi meu problema com networking, cara. Cara, eu tenho também isso. Porque eu não consigo entender assim, por que eu vou me aproximar de uma pessoa sem realmente ter algo mais profundo, sabe? Não só por meios profissionais, ou ganhar mais dinheiro, ou ter mais sucesso. Eu não consigo entender. Eu também não. Eu tenho problema com isso. Eu ia complementar dizendo isso, né? A gente não pode, não quero ser aqui ingênuo, né? E é lógico, a gente se relaciona politicamente, isso é do desenvolvimento do ser humano, desde a infância, a gente se relaciona politicamente, né? Mas eu acho que na medida do possível, a gente tem que procurar isso nos relacionamentos. Primeiro, quais são os afetos que unem? Afetos positivos. E quais são os propósitos comuns que nós temos, ou qual propósito que nós temos? Ter propósitos nobres. E você falou uma coisa que era legal ouvir isso de você, porque eu tenho essa dificuldade também. Cara, eu não consigo estabelecer um contato ou manter um contato com alguém meramente por
nutrir um vínculo meramente por contato profissional. Mas vamos por, é lógico, você está consumindo um serviço de uma pessoa, nada impede você ser amigo. Sei lá, eu tenho meu barbeiro, mesmo barbeiro há anos. Tudo bem? Então, tudo bem. A gente nutre esse vínculo há anos, mas o vínculo se extingue ali. Mas ficar nutrindo um relacionamento, né, fingindo que há algum afeto por conta de um propósito desse não nobre, para mim eu tenho uma certa dificuldade. A gente tem que aprender a lidar com isso. Na internet tem muito disso. Tem. Você sabe que teve uma vez eu conversando com um cara, eu ia contratá-lo para um serviço e ele falou algo do tipo assim: Fernando, você tem que relacionar com pessoas que tiveram sucesso. Então, por exemplo, eu pago não sei quantos para fazer parte de um grupo e naquele grupo tem pessoas de sucesso e eu absorver a experiência deles é bastante interessante. Para mim é muito esquisito isso. Para mim também. Eu não sei lidar. Não tenho nada contra quem faz isso. Pô, se o cara sabe lidar bem com isso. Mas agora, eu acho que o XPTO quis dizer de relacionamentos mais íntimos. Concordo. Aí é isso, o XPTO te convida a pensar isso. Pensar assim, quais são os afetos envolvidos e quais são os propósitos que nós temos juntos. Acho que se você for por esses dois caminhos, você vai reconhecer fácil um relacionamento que não está legal. Verdade. E aí, ou mudar outra pessoa, né? E às vezes, olha que curioso, Luiz, às vezes assim, uma pessoa que tem um perfil dependente, muitas vezes encontra uma desarmonia que se encaixa, por exemplo, em alguém manipulador. É curioso isso, porque daí o manipulador usa essa dependência e o medo da pessoa a favor dele. Aí é triste pra caramba, porque daí encaixa, eu chamo encaixa isso perfeitamente. A desarmonia encaixa perfeitamente. Essas pessoas não vão ser felizes invariavelmente, né? Então, eu acho que é isso. E para isso precisa autoconhecimento. Aí a gente volta na raiz de tudo, que é o autoconhecimento. Tá, o que eu estou buscando nessa relação? Quais são as minhas necessidades emocionais que eu estou procurando satisfazer aqui? É o medo de solidão? É a necessidade de controle? Pera, então não é por aí. Agora, qual a minha necessidade emocional? Não é um apego sincero. É um apego. Eu quero ser apegado a alguma pessoa boa, eu acho que essa pessoa é boa. Sim, você entende? Entendo. Essa pessoa, ela é legal, ela é leal, você pode conversar com ela, ela vai te ouvir, é empática. Real. E aí, a partir disso, estabelecer propósitos bacanas em conjunto, né? Agora, imagina o seguinte, em vez de estabelecer propósito em conjunto, você está abdicando dos seus planos para se encaixar no plano da outra pessoa. Tem gente que passa por isso e aí no outro relacionamento, Luiz, faz o quê? É o contrário, é um individualismo extremo. A pessoa não consegue encontrar aquela justa medida de Aristóteles, né? Ou está pecando por um excesso ou está pecando por uma falta. Um bom relacionamento, você vai manter os seus planos e a sua individualidade, e isso vai ocorrer de forma harmoniosa com os planos em comum. É 8 ou 80, né? Não, mas olha, principalmente eu falo que na época que a gente tá, Luiz, as pessoas estão assim, tá funcionando 2 neurônios, um contra e um a favor. Cara, é impressionante. Às vezes um, às vezes outro, né? Eu passo por isso eu tô tentando melhorar, na verdade. Já evolui bastante nisso, graças a Deus. E, por exemplo, acordei mais tarde hoje, por exemplo, né? Saí da minha rotina um pouco de sono, então eu já nem vou na academia, vou comer uma besteira aqui. Tipo assim, o meu dia inteiro acabou, né? Mas não pode ser assim, né, cara? É o pensamento 880 dicotômico, né? É curioso, né? Alguém fala isso. Então, aí eu diria para você assim, né? Não adianta nada eu acordar tarde e depois querer recuperar indo na academia. Eu falei, cara, não adianta tarde você acordar tarde e não ir na academia. Aí não adianta nada mesmo, né? Alguém que fala assim, não adianta nada fazer exercício e depois comer um hambúrguer. Eu falo assim, não, o que não adianta nada é não fazer exercício e comer um hambúrguer, né? Verdade, né? Você sabe que tem uma técnica que eu aprendi com um seguidor meu. Numa live ele deixou um comentário. Eu uso a técnica nunca zero. Aí mas que diabo é isso, nunca zero? Eu até falei, cara, me explica aí o que é esse nunca zero que eu quero saber. Aí o cara comentou. Assim, se eu tenho um propósito e eu quero ir rumo a esse propósito, ainda que eu esteja no pior dia, né, desanimado, ainda que eu não consiga fazer as coisas, ainda que tudo dê errado, alguma coisa eu vou me propor a fazer no sentido, na direção do meu objetivo. Que legal isso. É legal, né? Faz todo sentido. Faz sentido, eu achei bacana dele. E aí, se você adotar isso, você fala nunca zero, você está sendo modesto. Na verdade, você vai conseguir fazer bem mais coisa, né? Porque a partir do momento que você sai da inércia, você... E no final, assim, esse dia ruim aí que você, ao invés de fazer, sei lá, 10 exercícios na academia, você fez 6. Esse tá dia ótimo. ruim na vasta quantidade de dias que você fez, não vai mudar nada, né?
Exatamente. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Se você gostou, deixa aquele like que é muito importante pra gente. Ah, e também se inscreve no canal, é muito fácil. Clica no botãozinho vermelho aqui embaixo e depois clica no sino, para você receber as notificações e não perder nenhuma novidade. Por enquanto, deixo esses vídeos aqui pra você. Se quiser ver a entrevista completa, eu lembro, link na descrição. Novamente, muito obrigado, fiquem com Deus e até um próximo vídeo.